Continuando nossa aula de Word, nessa aula nós vamos falar sobre tabelas, um recurso bem interessante aí que o Word traz para a gente trabalhar nos documentos. Bom, vou criar uma tabela aqui num parágrafo desse, tá? Para a gente trabalhar em cima dela. Vamos vir aqui no menu Inserir. Eu tenho a opção Tabela, onde nós podemos criar nossa tabela. Temos duas formas de fazer isso. A primeira é usando aqui essa forma interativa, clicando nos quadradinhos aqui no número de colunas e de linhas que você quer. Então, por exemplo, se eu quero 3 colunas, eu vou marcar 3 colunas e puxar a quantidade de linhas, já vou vendo a tabela sendo formada no meio do meu documento. Então, eu posso criar clicando aqui, ela já vai ser feita, ou então eu posso vir no menu Inserir Tabela e usar a opção Inserir Tabela. Aqui eu vou definir quantas colunas que eu quero, no meu caso vou colocar 3, e quantas linhas você quer. Nesse caso vou colocar 4, e ele também vai criar a tabela. Então são duas formas de fazer a mesma coisa. Bom, primeira configuração que eu quero mostrar nessa tabela aqui. Quando a gente clica em cima de uma tabela, me abrem dois menus aqui de formatação específico da tabela. O primeiro dele é o Design e o segundo é o Layout. Todos os dois aqui nós vamos aplicar formatações na tabela. Primeiro vamos dar uma olhadinha aqui no Design, que a gente pode formatar. Então quando eu crio minha tabela, ela já vem aqui com uma determinada borda, tá? E com o número de colunas e linhas que eu criei. Aqui no botão Design, eu consigo mudar a aparência dessa tabela de forma bem simples, utilizando um dos estilos de tabela. Então, posicionado dentro dela, quando eu venho em Design, eu tenho essas caixinhas de estilo. Se eu abrir aqui, ó, eu vou ver que eu tenho várias possibilidades de formatação de estilo. Você simplesmente vai escolher aquele que te agrada mais e vai clicar em cima dele, ó. Se você posicionar, você vai ver como que ele vai ficar aplicado na sua tabela. Então você vai escolher aquele que mais te agrada. Eu gostei desse aqui, vou clicar nele e ele já vai automaticamente aplicar aquele estilo na sua tabela. Então aqui a gente já pode preencher agora a nossa tabela. Eu tenho aqui cada retângulozinho desse é uma célula, né? A tabela nada mais é do que um conjunto de linhas e colunas, e na interseção de uma linha com uma coluna, a gente tem uma célula, e é dentro das células que a gente vai entrar com os nossos textos. Então aqui eu vou simular uma tabela de alunos, tá? Onde eu vou colocar aqui primeiro o número do aluno, aqui eu vou colocar o nome do aluno, e aqui eu vou colocar a nota do aluno. Vou simular aqui uns números 01, 02, 03. O nome do aluno Flavinho, Pedrinho e Luizinho. E vou colocar aqui algumas notas: 10, 8 e 6. Ok? Então, para preencher a tabela é muito simples. Você clicou dentro da célula, basta você fazer a digitação. E aqui dentro você vai fazer as formatações que a gente já conhece, né? Centralizar, alinhar esquerda, direita, centro. Você vai poder aplicar negrito, itálico, sublinhado, todas as formatações normalmente aí no texto e no seu parágrafo, ok? Então, beleza. Montamos aí a nossa tabela. No botão Design aqui, quando eu crio um desses modelos, eu posso também configurar essa tabela. Ó. Se eu perceber aqui no início, ó, eu tenho umas caixinhas marcadas. Por exemplo, linha de cabeçalho. Indica se a minha tabela tem essa primeira linha de cabeçalho ou não. A linha de cabeçalho é a linha que identifica as outras linhas, né? Então, nesse caso, ela tem. Ó. Mas se não tivesse, eu poderia desmarcar aqui e ela ficaria uma linha normal como as outras. Como ela tem, eu deixo marcado para ter uma diferenciada. Aqui eu posso tirar essas linhas inteiras se eu não quiser, ou posso deixar.
Posso tirar o destaque da primeira coluna, vou até deixar sem, que eu acho melhor aqui no caso. Posso destacar a última coluna se eu preferir. Então eu tenho várias configurações que eu posso fazer na hora de exibir esse estilo nessa tabela. Ok? Bom, aqui na guia Layout tem bastante coisa importante para a gente ver. Primeira delas aqui, a gente tem um botãozinho linha de grade, exibir linhas de grade. Isso aqui é importante quando você está trabalhando com uma tabela sem bordas. Porque às vezes, eu vou criar uma tabela aqui para a gente ver, ó. Criar uma tabelinha pequena aqui. Essa tabelinha aqui, ela tem uma borda como padrão, mas ela podia não ter borda, né? Aqui no layout também a gente consegue tirar e colocar bordas na nossa tabela. Então, se essa tabela não tem borda e se ela está sem as linhas de grade, a gente não consegue visualizar direito essa tabela. Vou vir aqui em bordas e sombreamentos, ó, que a gente já viu, e vou, por exemplo, tirar essa borda, né? Note que aqui na página inicial em bordas e sombreamentos, antes quando a gente estava no texto aqui aparecia ou parágrafo ou texto. Como a gente está trabalhando com tabelas agora, aqui aparece também tabela, tá? Então eu vou tirar, vou colocar nenhuma e olha como não aparece nada aqui. Na verdade aqui tem uma tabela. Se eu clicar aqui, ó, eu vou ver que tem uma tabela. Então é importante aqui no layout a gente deixar essa opção aqui, exibir linhas de grade, sempre marcada, porque quando tiver uma tabela nós vamos conseguir visualizar ela melhor, ok? Mas no caso aqui a gente está trabalhando com bordas, então isso não vai fazer diferença para a gente. Vamos voltar aqui na nossa tabela então, voltar aqui no menu layout. Então o que eu posso fazer com essa tabela? Eu tenho a opção aqui de inserir linhas ou colunas, né? A gente faz uma tabela, mas é sempre possível que a gente tenha que criar novas linhas e novas colunas. Então, por exemplo, se eu tivesse que colocar um novo aluno aqui, eu tenho a opção de inserir acima, né? Inserir uma linha acima ou inserir uma linha abaixo. Eu tenho a opção de inserir esquerda, que seria uma coluna à esquerda. E eu tenho a opção de inserir à direita, que seria uma coluna à direita. No meu caso, eu quero inserir uma linha acima. Então, eu clico no botão inserir acima e ele abre mais uma linha para eu poder trabalhar. Eu poderia aqui colocar um número 4 aqui, o Zezinho, com uma nota de 5, por exemplo, né? Então, agora eu inseri uma nova linha. Posso inserir colunas também, ó. Se eu quero inserir uma nova coluna, eu vou inserir à esquerda ou à direita do cursor. Se eu quero à esquerda, ele monta para mim essa coluna à esquerda, ok? Então eu posso inserir linhas e colunas e posso também excluir essas linhas e colunas. Então se eu não quero mais essa coluna, eu vou clicar nela e eu tenho o botãozinho excluir também no menu de layout. Então clico no excluir e escolho o que eu quero excluir. A linha inteira, a coluna inteira, a tabela inteira, né, ou só uma célula. Nesse caso eu quero a coluna, vou escolher excluir colunas e pronto, está deletada a minha coluna. A linha, mesma coisa, não quero mais o Zezinho, posso excluir uma linha inteira e ele some da minha tabela. Então no meio layout eu consigo inserir tanto linhas quanto colunas e consigo também fazer a exclusão dessas linhas e colunas. Quando eu fiz a exclusão da coluna, ela ficou menorzinha. Então eu posso arrastar aqui à vontade, ó, e aumentar manualmente essas colunas, sem problema nenhum. Bom, outra coisa que eu tenho aqui de importante no layout são os alinhamentos que eu tenho dentro das células. Então, por exemplo, esses números aqui, ó, eu posso colocar eles no meio certinho. O nome eu vou deixar à esquerda, a nota eu vou colocar no meio também, ó. Então eu tenho aqui o alinhamento tanto na horizontal quanto na vertical dentro da célula. Pode olhar que aqui esse número 1 ele está posicionado na parte superior aqui da minha célula. A gente pode mexer nesse alinhamento aqui, ó, mudando isso o tempo todo. Basta você selecionar a opção que você quer.
ok? Bom, o que mais nós temos aqui no layout? Eu tenho uma opção aqui bem importante, que é mesclar células e dividir células. O que seria isso? É você pegar duas ou mais células e dividir ela em mais ou diminuir ela para menos. Vamos supor que nessa tabela eu vou inserir uma linha nova aqui. Então eu posso usar a opção inserir acima. Aqui eu tenho 3 colunas. Imagina que eu queira colocar um título aqui, né? Por exemplo, aula de informática Word. Então eu estou colocando um título e eu quero que esse título ocupe o centro da minha tabela toda. Só que aqui eu não vou conseguir, porque isso aqui é uma coluna, então ele não vai passar para cá o texto. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso mesclar essas células de forma que essas 3 colunas se transformem em apenas uma. Então eu vou fazer isso marcando todas as células, utilizando a opção Layout, mesclar células. O que é mesclar? Juntar aqueles 3 células e transformar ela em uma. Então quando eu clico em mesclar células, né, elas juntam e aí sim vira uma única célula, e quando você centraliza esse texto nela, ele fica centralizado na parte de cima da sua tabela, ficando aí uma formatação bem bonita, né? Deixando sua tabela bem apresentável. Então a gente consegue mesclar células e consegue também dividir. No caso aqui eu tenho 3 colunas, se eu precisasse dividir ela, eu tenho a opção dividir. Então eu posso dividir tanto uma célula como a tabela inteira. Você vai falar quantas colunas você quer e ele vai dividir. Ó. Agora dividiu em 2 colunas ao invés de 3, ok? Então isso aí vai depender do trabalho que você está fazendo. Você pode precisar tanto mesclar como dividir as suas células. Sem problema nenhum, você vai poder fazer isso. Vou excluir de novo essa linha aqui. E eu quero mostrar agora como que a gente faz para classificar a tabela, colocar ela em ordem. Nós já vimos como faz isso na lista e é praticamente a mesma coisa. Então eu vou marcar toda a minha tabela. É importante quando você trabalha com tabela, se você for classificar, você verificar se está marcando certinho. Nesse caso aqui, por exemplo, se você classifica só o nome e a nota e tirasse o número, se esse número for sequencial, tudo bem. Agora, se for o número do aluno, já não ficaria legal, né? Você bagunçaria toda a sua planilha. Então a gente tem que ter bastante atenção na hora de fazer a marcação para classificar uma tabela. Então eu vou marcar minha tabela toda, vou usar a opção classificar e aqui eu vou ter o mesmo caso lá das listas. Tenho que verificar se a tabela tem linha de cabeçalho ou não. Nesse caso ela tem, né? E aqui eu vou escolher, ó, vou classificar por número, nome ou nota. Como aqui eu marquei com linha de cabeçalho, ele pega essa linha de cabeçalho e joga aqui para mim escolher por onde eu quero classificar. Nesse caso, eu quero colocar agora na ordem alfabética. Então vou escolher nome e vou escolher crescente, né, de A a Z. Fiz isso, posso dar OK e pronto, já classificou a minha tabela. Ou seja, o Flavinho é o primeiro, depois o Luizinho, depois o Pedrinho. Note que as notas deles vieram junto e os números aqui, que no caso seria um número de chamada, também, ok? Então a gente consegue classificar nossa tabela à vontade aí, utilizando qualquer uma das colunas como critério. É bem tranquilo e bem fácil de fazer. Então tabela é basicamente isso. A gente cria a tabela e modifica de acordo com a nossa necessidade. Facinho aí, não tem dificuldade nenhuma, é praticar que você vai conseguir fazer aí lindas tabelas e bem úteis para deixar o seu trabalho mais bacana. Um abraço e até a próxima aula.